ser moderado pelo Nilce Costa, nosso recém-aposentado que está nos prestigiando para voltar aqui para moderar esse importante painel. Pode subir, Nilce, as pessoas vão se sentando aos poucos, colocando seus fones e garantindo que estão todos me ouvindo muito bem. Vamos começar nosso próximo painel para falar do papel dos combustíveis na descarbonização do setor de transporte. Se puderem ir sentando. Coloque o seu foninho e sente de mansinho, sentando, fone. Nilce, mais uma vez, muito obrigada. E o painel é todo seu. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Nós temos esse painel durante 1 hora que levaremos ao fim se ninguém desfalecer na cadeira de hipoglicemia. Mas tudo bem. Esse painel, como quase todos que foram levados a efeito aqui nesse palco, diz respeito à mudança climática, né? Direto ou indiretamente, esta conversa a respeito da mudança climática, ela abrange todos os setores da vida moderna. E, no caso presente, o painel diz respeito a um aspecto importante para mitigar os efeitos da mudança, os riscos da mudança climática, que é a utilização de biocombustíveis. Bom, eu vou começar fazendo algumas ponderações de fundo, que eu acho que são importantes, até mesmo em função da escala de tempo que os processos dessa natureza, eles envolvem. Todos os processos de mudança de estrutura como esse, que são pervasivos, que eles atingem a maioria dos setores produtivos, eles são muito lentos, porque envolve um número de atores muito grande. Bom, essa discussão, então, ela vai versar sobre um dos aspectos de descarbonização do setor de transporte, que é onde majoritariamente se utilizam combustíveis. Bom, a transição energética, os modelos, quando se fala na transição energética, os modelos de referência para a progressão do fenômeno, eles identificaram 5 sistemas com risco de colapso no mundo. Por exemplo, nós temos o degelo das calotas polares, nós temos o degelo da tundra no Círculo Polar Ártico, nós temos a mudança de circulação dos oceanos, mas nós temos um sistema em risco de colapso que nos afeta particularmente de perto, que é a perda de capacidade de fornecer os serviços ambientais que ela fornece atualmente do bioma amazônico. Bom, por que isso é importante? Primeiro, porque isso, em grande escala, vai inviabilizar ou, pelo menos, dificultar a agricultura em grande parte do país, porque o transporte de umidade e o regime pluviométrico pode mudar radicalmente, alongando secas e tornando, por exemplo, o Planalto Central de difícil utilização para a agricultura. Eu já ouvi aqui hoje, no dia de hoje, pelo menos 4 vezes um mantra que nos enobrece como brasileiros, que é que a matriz energética brasileira
é grandemente, exemplarmente sustentável em relação aos outros países do mundo. Acontece que a mudança climática, seja sinergeticamente conjugada com o desmatamento, pode diminuir o fornecimento dos recursos ambientais da Amazônia, mas também pode modificar de forma radical o regime pluviométrico e, portanto, os dois aspectos principais que tornam a nossa matriz sustentável, que são a utilização de biocombustíveis e a utilização de hidroeletricidade, eles serão prejudicados com esses fenômenos. Isso é extremamente preocupante. Isso nos induz a dizer que a questão de resposta às ameaças da mudança climática, elas são uma emergência. A expressão emergência climática, não sem motivo, começa a ser utilizada. Bom, o setor de transportes, ele, excetuado o uso industrial, o uso doméstico e o uso em geração elétrica, é o principal consumidor de produtos fósseis. Portanto, um dos principais responsáveis pelo escopo 3 da indústria de petróleo e gás. Esse setor, dentro das emissões, do inventário de emissões brasileiro, ele é significativo, atingindo cerca de 9%, e atualmente talvez mais, isso em números de 2022, 9 a 10% das emissões totais de gases de efeito estufa brasileira. Então, esforços para reduzir essas emissões, eles são significativos e são necessários. Bom, é claro que a descarbonização do setor de transportes, ela encontra algumas dificuldades. A primeira delas é o tamanho do território brasileiro e, portanto, a grande diversidade de áreas que podem ser usadas para cultivo dos insumos para biocombustíveis, como também de processos industriais para utilizar esses insumos. Ao lado disso, esse tamanho e diversidade de território, ele induz a algumas dificuldades logísticas que também têm que ser superadas. Um outro aspecto que é muito importante na redução das emissões do setor transporte é o fato de o Brasil ser cada vez mais um país urbano. E as nossas grandes e médias cidades estão absolutamente congestionadas por vários motivos. A confiabilidade do setor público de transporte, a opção mesmo política pelo transporte individual, o planejamento urbano feito em outras épocas sem considerar os aspectos da mudança climática, quer dizer, tem vários aspectos. E a dificuldade é que a correção desses problemas depende de instâncias administrativas municipais, o que não, e até o momento a gente pouco vê sendo feito nas cidades brasileiras em relação a isso. A descarbonização do setor de transporte também vai envolver alguns desafios, tanto do ponto de vista legal e regulatório, quanto do ponto de vista acadêmico, de desenvolvimento de novos processos. Do ponto de vista
legal e regulatório, nós já demos alguns passos significativos e que vão ser tratados aqui hoje. Nós temos já editada uma lei, a Lei do Combustível do Futuro, nós temos em marcha há muitos anos o RenovaBio, que é um esquema de compensação de emissões, instituído também regulamentarmente, e que são muito importantes porque até há alguns anos o que tínhamos para melhorar a eficiência e o desempenho dos meios de transporte, dos automóveis, dos ônibus, dos caminhões, foi o Proconv, um programa que, sem dúvida, melhorou muito a emissão de poluentes da frota. Mas, do ponto de vista de emissões totais, ele praticamente alcançou o seu limite de eficiência. Bom, é bom dizer aqui, e já foram citados nos painéis anteriores, as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento nessa área. E há muitas, tanto na utilização convencional de processos, como a transformação do CO2 em outros insumos, como a utilização de biomassas de várias formas que também podem ensejar a produção de biocombustíveis, além de outros produtos importantes para a utilização atual. Bom, eu vou passar aos nossos componentes dessa discussão para eles iniciarem a exposição do seu material, começando pela minha ex-colega da ANP, a Maria Auxiliadora Nobre, que é formada em ciência da computação e em gerência de projetos pela PUC, também em direito da regulação pelo IBMEC. Atuou em várias áreas da ANP e atualmente ela é coordenadora da gestão do RenovaBio. Maria Auxiliadora, a palavra é sua. Obrigada, Nilce. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente pelo convite, também na figura da Ingrid Borba, né, que ficou acompanhando a gente aqui, os membros do painel, cadastrando, né, a gente aqui no evento. Então, eu agradeço aí a Ingrid por toda a colaboração. E queria falar que é uma honra para mim falar de Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, e também falar desses 5 anos, né, que a gente tem do programa RenovaBio e o quanto ele tem contribuído aí para o setor de descarbonização de transporte. Eu trouxe alguns slides, né, para falar um pouquinho dessa política, né, pública, que é o RenovaBio, para aqueles que ainda não conhecem. Então, eu espero que vocês consigam esclarecer as dúvidas, mas eu vou ficar à disposição também, caso vocês precisem, tenham alguma dúvida com relação ao tema. Então, a Lei 13.576 de 2017, ela instituiu a Política Nacional de Biocombustíveis, que é conhecida como RenovaBio. E aí, essa política ela tem como principais objetivos a redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa, né? Sempre alinhado com o compromisso brasileiro no Acordo de Paris, dar maior previsibilidade sobre o papel dos biocombustíveis na matriz de combustíveis nacional e a expansão da produção da produção e do uso dos biocombustíveis na matriz energética nacional. E para a gente atingir, né, esses objetivos da política, quais são as ferramentas que a gente tem, né? A gente tem as metas de descarbonização. Elas são metas compulsórias anuais, que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E a ANP recebeu como atribuição individualizar essas metas anualmente.
Outra ferramenta importante, né, que nós temos no âmbito do RenovaBio é o crédito de descarbonização, conhecido aí por todos como CBio, né? Esse tema ele é regulamentado pelo Ministério de Minas e Energia. A portaria mais atual é a 56 de 2022. Ele é um ativo ambiental. Quem pode emitir esse CBio, eu vou explicar melhor depois, são os produtores, os importadores de biocombustíveis. E existe uma parte obrigada, né, que são os distribuidores de combustíveis, com base no seu market share do ano anterior, que eles precisam cumprir sua meta adquirindo e aposentando esses CBios. Um dos papéis mais importantes da ANP na política é o processo de certificação da produção eficiente de biocombustíveis. Esse tema eu vou detalhar melhor para vocês. Então, aqui eu tenho as 3 principais atribuições da ANP no âmbito da política, né? Como eu falei anteriormente, uma das atribuições da ANP é regulamentar o processo de certificação da produção eficiente de biocombustíveis. Esse tema foi regulamentado na Resolução 758, de novembro de 2018. Um ponto que eu preciso destacar aqui é que dessas 3 resoluções que a ANP publicou no âmbito do RenovaBio, a única que não passou por nenhum processo de alteração ainda foi a 758, que após 5 anos de operação a gente está revisando completamente essa resolução e é o momento que a gente tem de trazer melhorias para o programa. Uma outra atribuição da ANP, conforme eu falei anteriormente, é a individualização das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores de efeito estufa. Esse tema ele é regulamentado pela Resolução ANP 791 de 2019 e a última, a terceira, né, a atribuição da ANP é estabelecer os procedimentos para a geração de lastro na emissão primária de crédito de descarbonização, o CBio. Por que a gente chama de emissão primária, né? Ocorre uma emissão primária do CBio na plataforma CBio, que foi desenvolvida em parceria entre o SERPO e a ANP. E o escriturador, que é regulado pela CVM e o Bacen, ele realmente registra esse CBio na Bolsa de Valores para que ele possa ser comercializado e adquirido e aposentado não só pelos distribuidores de combustíveis, mas também por qualquer pessoa física ou jurídica. Vou falar um pouquinho mais do processo de certificação, né, de biocombustíveis, que é uma das principais atribuições da ANP no âmbito do programa. Então, nós já sabemos que a resolução que regulamenta o tema é a 758, de 2018. Nós estamos fazendo a revisão, né, conforme eu falei. Já passamos por todo o rito regulatório, já tivemos análise de impacto regulatório, consulta pública de 45 dias, audiência pública no dia 7 de fevereiro. E eu destaco aqui a quantidade de contribuições que a gente recebeu, que é muito importante, né, para a melhoria do programa. Cerca de 1.300 contribuições. Porém, a gente está levando um tempo maior aí para analisar tecnicamente cada uma dessas essas contribuições, porque são muitas, né? E a ANP precisa, a cada acatamento e não acatamento, está justificando cada uma das decisões, né? Qual o resultado desse processo de certificação de biocombustível? Acho que o resultado, né, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, do processo de certificação é uma nota de eficiência energética ambiental e um fator para a emissão de CBios, né? Esses dados eles estão no certificado de produção eficiente de biocombustíveis de cada produtor ou importador de biocombustíveis. Além da resolução, né, nós pensamos que, logo no início que ela foi publicada, que os produtores eles estavam com muitas dificuldades. Então, de entender como é que era o preenchimento, né, da calculadora do programa RenovaCalc, de como seria o envio das documentações obrigatórias. Então, a gente criou uma espécie de manual do usuário, que são os informes técnicos com procedimentos, e também ele serve para detalhar quais são as documentações obrigatórias para cada passo do processo. E a gente entendeu que, dessa forma, o produtor conseguia, né, esclarecer suas dúvidas em relação à resolução.
pode solicitar esse processo de certificação, né? Quem é que pode ter esse certificado de produção eficiente de biocombustíveis? Os produtores e importadores de biocombustíveis autorizados pela ANP. É importante destacar que a adesão a esse programa ela é voluntária. Então, se o agente regulado pela ANP ele não se certificar no âmbito do programa, ele não vai receber nenhuma penalidade por não fazer parte do programa, né? É realmente algo que ele precisa analisar em sua empresa para verificar se ele realmente quer se certificar e quais os benefícios que ele terá em relação à certificação no programa. Na certificação também, o produtor tem que realizar uma análise de elegibilidade da biomassa utilizada no processo produtivo e aí ele vai receber uma porcentagem, né, de volume elegível em relação ao seu processo de certificação. A calculadora, conforme eu falei, do RenovaBio é a RenovaCalc. Ela calcula as emissões do biocombustível produzido pela unidade produtora. É importante destacar que se há um grupo econômico, ele não pode não pode preencher uma única calculadora para todo o grupo, né? Cada unidade produtora precisa ter sua calculadora específica. E por que isso? Porque eu preciso saber qual é a eficiência daquela unidade produtora específica, né? Daquela filial que está produzindo aquele biocombustível. Hoje, no RenovaBio, nós temos 9 rotas de produção estabelecidas em resolução. Eu vou explicar para vocês mais à frente, né, quais são elas. E como é o cálculo, né, nessa nota de eficiência energética ambiental, que é o resultado dessa calculadora do RenovaBio. A diferença entre a intensidade de carbono do combustível fóssil substituto, né, no caso do etanol, por exemplo, a gente tem aí a gasolina, né? Então, seria a intensidade de carbono da gasolina, que já é dada em resolução, menos a intensidade de carbono do biocombustível daquela unidade específica, né? Então, o produtor vai ter ali uma intensidade que foi o resultado daquela planilha que ele preencheu e aí sim ele vai ter a sua nota de eficiência energética ambiental, que vai gerar um fator para emissão de CBIOS na plataforma CBIOS do SERPRO-ANP. O fator de emissão de CBIO ele é composto pela nota de eficiência energética ambiental, multiplicado pela porcentagem de volume elegível daquela unidade produtora, multiplicado pela sua massa específica e poder calorífico inferior, que também são dados em resolução de acordo com o biocombustível. Aqui eu tenho um cenário atual, né, de como estão os processos de certificação de biocombustíveis, né, para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente fala em adesão voluntária, né, a gente pensa, poxa, mas será que os produtores eles se certificaram no âmbito do programa? Então a gente traz aqui que nós temos hoje, né, 421 produtores autorizados pela ANP, e aí desses 421, 329 já são certificados no âmbito do RenovaBio. Isso representa aí cerca de 78% dos agentes regulados, né? É um número bastante significante. E se a gente considerar os processos em andamento, que estão em consulta pública, estão sendo analisados pela equipe técnica da ANP do RenovaBio, esse número já chega a 84%. Uma informação bastante interessante, né, que eu gosto de trazer para as apresentações, é que o total de CBIOS emitidos desde o início do programa RenovaBio já chega a mais de 140 milhões. E o que isso significa, né? Que mais de 140 milhões de toneladas de CO2 equivalentes foram evitados na atmosfera desde o início do programa. E esse número realmente mostra como esse programa tem sido importante para a descarbonização no nosso país, né? Esse gráfico aqui é bastante interessante, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar ele todo, mas eu trago um comparativo dos CBIOS emitidos por rota em 2021 e agora em 2024, né? E com esse comparativo, a gente pode ver como a rota de etanol de milho cresceu, né? Sua participação em relação ao ano de 2021. Que a gente sabe do crescimento da produção de etanol de milho, né? Então, lá em 2021, essa rota representava 0,88% do total.
E agora, em 2024, ela já chega a 4,3% de participação. Assim como o biometano também, que está tendo um crescimento de 2021, agora em relação aos dados atuais de 2024. Aqui tem as 9 rotas que eu comentei com vocês, que já estão previstas, né, no âmbito do programa. É importante falar desse tema, porque hoje a gente tem várias demandas para o Grupo Técnico RenovaBio, né, formado por ANP, Embrapa, Ministério de Minas e Energia, LNBR, Unicamp. E qual a nossa dificuldade, né? Na resolução vigente hoje, para a gente incluir uma rota, a gente teria que passar por todo o rito regulatório. Análise de impacto regulatório, consulta pública, audiência pública, e aí o processo seria muito longo. Então, a nossa proposta agora na revisão, né, da 758 é que esse processo seja mais ágil. Então, a nossa ideia é que seja realizada, né, uma nota técnica do grupo técnico, seja colocada em consulta pública, tenha participação social e seja aprovado pela diretoria colegiada da ANP. Dessa forma, a gente entende que o processo vai ser mais ágil. Hoje, se qualquer produtor ou importador de biocombustível quiser incluir uma nova rota, ele pode, de acordo com o artigo 5º, né, da resolução vigente, encaminhar toda a documentação técnica que é necessária para esse processo, para que a gente possa estar analisando. Quais são as alterações em andamento, né, para vocês, citando aqui um pouquinho para vocês os temas mais importantes que a gente está revisando? Eu já falei de alguns aqui no decorrer da apresentação. É tornar mais sérias as atualizações de campos e dados da RenovaCalc, né? Hoje, todos esses campos, se vocês pegarem a resolução 758, eles vão estar no anexo da resolução. E a nossa ideia também em proposta é que isso fique num documento técnico, que entre em participação social, seja aprovado pela diretoria colegiada, mas que eu não precise, a cada inclusão de campo na RenovaCalc, ter que passar por um rito regulatório completo da agência reguladora, né? E quais os temas que a gente está trabalhando também na revisão e com o Grupo Técnico RenovaBio? Regionalização dos dados típicos da RenovaCalc, né? Hoje existem dados médios que, se um produtor de biomassa ele não tiver todas as informações, né, daquele processo de produção da biomassa, ele pode pegar um dado padrão, um dado médio, que é formado pelo dado típico multiplicado por um fator de penalização. Então, tanto os dados, né, típicos, que a gente pretende não só colocar um dado médio Brasil, mas um dado por estado, como também o fator de penalização está sendo avaliado nessa revisão da 758. Habilitação do produtor de biocombustível estrangeiro. Hoje, a gente não tem essa pré-habilitação. Então, se um portador de biocombustíveis quiser se certificar no âmbito do RenovaBio, ele precisa levantar todos os dados daquele produtor, ele não sabe ainda qual é a eficiência daquele produtor, e com essa pré-habilitação, todos os produtores estrangeiros, eles conseguem se certificar no âmbito do RenovaBio, ter a sua nota de eficiência energética ambiental, e aí o próprio importador vai poder comercializar com aqueles que são até mais eficientes do que outros, né? Porque a gente já vai ter a nota no certificado daquele produtor de biocombustível estrangeiro. Alteração das regras para a certificação de usinas novas que entram em operação. A gente viu uma dificuldade muito grande, principalmente para quem entrava no segundo semestre, que muitas vezes tinha que esperar 1 ano e meio para se certificar no RenovaBio, porque tinha que ter 1 ano completo de dados. Então, a gente está revendo esse período, tem uma proposta na minuta de resolução, que foi a consulta pública e a audiência, e a gente acredita que vai ser mais ágil também esse prazo para que o produtor possa se certificar no âmbito do RenovaBio, principalmente aquele produtor que é novo, né, que está entrando em operação agora. E a gente sabe, se a gente pegar o painel dinâmico da ANP de biocombustíveis, que tem muitas usinas para serem aprovadas, né, autorizadas para entrar em operação. Então, é importante que esse prazo seja alterado e os dados que a gente precisa para estar permitindo aí, aprovando a certificação de biocombustíveis. Inclusão de previsão de penalidades mais severas, tanto para firmas inspetoras como usinas. Então, no decorrer do programa, né, desses 5 anos, a gente viu que poderia ter sanções, né, mais severas,
porque algumas a gente viu que eram leves, né, e talvez não estavam tendo a consequência que a gente esperava. Então, isso também está sendo avaliado nessa revisão. Previsão de transferência de titularidade de certificado, assim como previsão de procedimento para casos de mudança de rota, né? Então, o produtor, ele produzia somente através da rota de etanol de cana de primeira geração e passou a produzir através da rota flex, né? De cana e milho. Não tinha essa previsão em resolução. Então, esses dois temas agora estarão previstos com essa revisão. Inclusão de procedimentos relativos à cadeia de custódia de grãos. Nós preparamos, né, em 2022, um informe técnico que trata de todos os procedimentos sobre esse tema, mas ele não estava refletido na resolução 758, justamente por conta do rito, né, regulatório, que é muito longo, tem muitas fases. Então, agora, nesse momento de revisão, a gente aproveita para refletir tudo que está previsto no informe técnico 6 para a resolução 758. E quais são os próximos passos do Renova Bio, né? Ampliação da quantidade de unidades produtoras de biocombustíveis certificadas. Nós vimos que 78% já são, mas a ideia é que a gente chegue a 100%. Aumento da participação de biocombustíveis de grãos no Renova Bio, né? Aproveitando essa questão do controle da cadeia de custódia de grãos. Implantação de novas rotas, né? Então, a gente está aí futuramente com combustível do futuro. Então, a gente tem novas rotas para a produção de SAF, combustível sustentável de aviação. Essas rotas precisam estar no âmbito do Renova Bio, para que os produtores de SAF também possam emitir CBIOs. Então, é importante essa questão de inclusão de novas rotas. Implantação de novas unidades produtoras de biocombustíveis. Conforme eu falei, se a gente pegar o painel dinâmico, né, que trata das autorizações das usinas de biocombustíveis, a gente vai ver que tem várias em construções. O número que eu lembro aqui é que as usinas de biometano tem cerca de 25 novas usinas para entrar em produção até o primeiro semestre de 2025. Então, a gente precisa realmente que essas usinas também se certifiquem no âmbito do Renova Bio e possam emitir CBIOs. E estamos recebendo aí novas atribuições da ANP, principalmente com a aprovação do projeto de lei do combustível do futuro. E quais são os desafios, né, após a aprovação do PL do combustível do futuro? A ANP, apesar de estar recebendo novas atribuições, a gente, infelizmente, está passando por um momento, né, de corte orçamentário, redução de servidores das agências reguladoras, né? Muitos servidores estão indo para outros órgãos federais ou até mesmo estão indo para o setor privado. Então, para que a gente possa, né, continuar realizando o nosso trabalho com excelência, é importante que a carreira, né, das agências reguladoras realmente seja valorizada, né? Então, eu trago esse ponto aí, que é um desafio e realmente um ponto de atenção para o governo federal. Implementação de novas rotas de produção de biocombustíveis no âmbito do Renova Bio, a gente já conversou muito sobre isso. E alinhamento aí metodológico em relação aos critérios de certificação, tanto da calculadora Renova Bio como do Corsia, para que a gente possa atender o mandato de SAF que está previsto no PL do combustível do futuro. Para atender esse alinhamento metodológico, né, e a ANP poder trabalhar em parceria junto com a ANAC, que é outra agência reguladora que tem diversas atribuições no âmbito desse projeto de lei, nós estamos trabalhando num acordo de cooperação técnica que já está para ser assinado, né? Está realmente no processo final de assinatura. E a gente entende que, mesmo não tendo, né, o acordo de cooperação técnica assinado, eu já vou adiantando para vocês que a gente já está realizando várias reuniões técnicas para que, quando o PL do combustível do futuro seja aprovado, a gente já possa estar com um estudo técnico bastante avançado. A coordenação de gestão do Renova Bio tem trabalhado também, junto com a ANP, no desenvolvimento de regulação para a CCUS, né? Acho que até no painel anterior a gente falou um pouco sobre isso. E a ANP, inclusive, né, a superintendência que está promovendo esse evento de tecnologia e meio ambiente, divulgou um estudo interno, né, entre as superintendências, de tudo que a gente está trabalhando em relação a esse tema de captura, estocagem e uso de carbono. Então, acho que isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço aí a participação de todos, agradeço aí as presenças ilustres que vieram
nos prestigiar, né, nesse painel e ver um pouquinho aí de Renova Bio, né? Temos diversos colegas servidores que já trabalharam com a gente no Renova Bio, estão aqui presentes. Um deles aí é o Luiz Coelho, né, que veio nos prestigiar, que também já atuou aqui na coordenação como coordenador. E estou aqui à disposição, gente, para esclarecer dúvidas, responder perguntas aí no decorrer do painel. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar os outros palestrantes para fazer a apresentação das suas partes e, ao final, nós podemos fazer um bate-bola rápido, se houver tempo, né, entre nós e com a plateia. Bom, eu chamo agora, então, o Marlon Arraes Jardim Leal, que é diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. E o Marlon, ele tem dupla formação na Universidade de Brasília, Engenharia Mecânica e Ciência Política. E é especialista em políticas públicas pela ENAP. A palavra é sua, Marlon. Bom, obrigado. Obrigado ao Nilson pelas palavras. Eu queria, aqui em nome do Ministério de Minas e Energia, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. É uma honra, a primeira vez que eu estou aqui na Rio Innovation Week e nesse painel da ANP para falar de um tema que é muito importante. Acho que a Maria já nos trouxe o panorama daquela que é talvez uma das mais sofisticadas e elaboradas políticas públicas no mundo para a descarbonização do setor de transporte. É muito importante e é muito gratificante ter feito parte do processo de construção dessa política. Então aqui realmente a Maria relacionou alguns colegas. Eu vou lembrar de um colega meu que trabalhava e trabalhou no Renova Bio, que é o Paulo Costa, que está aqui na plateia com a gente. Então, uma política pública que traz o resultado ou traz a proposta de descarbonização para um dos maiores desafios que nós temos em termos de mudança climática, que é a descarbonização do setor de transportes, né? Quando nós falamos aqui da transição energética e do contexto dessa transição e da descarbonização, nós temos que falar aqui no setor de transporte que nós temos hoje uma população de 2 bilhões de motores de combustão interna que circulam no mundo. Entre motores de caminhões, de automóveis, de veículos leves, de motos, de aviões, toda essa população de motores demanda combustíveis líquidos. E combustíveis líquidos predominantemente de origem fóssil. E de fato, quando a gente olha aquele veículo ali, que é um dos ícones da descarbonização, tem um veículo elétrico ali, eu não vou fazer propaganda, mas enfim, ele está aqui porque ele é um símbolo de innovation, ele é um símbolo de algo que pode prometer talvez uma coisa que vai demorar um pouquinho para entregar, né? Porque esse passivo aqui vai demorar um pouquinho para sucatear. Nós vamos levar aqui pelo menos 2, 3 décadas para fazer uma substituição, talvez 4 décadas, para fazer a substituição desse pessoal aqui e parar de demandar combustível líquido. Acho que a gente não vai provavelmente ver isso tão cedo, né? Além disso, nós temos aqui uma curva muito interessante, já de um estudo antigo, mas que mostra o crescimento populacional e o crescimento relativo da demanda de energia. Ou seja, mesmo tendo muitas pessoas no globo que ainda não têm acesso à energia, ainda assim nós explodimos a demanda energética e ainda temos muita gente para incluir. E esse desafio vai fazer com que a gente tenha ainda mais consumo de energéticos, predominantemente de origem fóssil, e que vão realmente trazer um ônus do ponto de vista das mudanças climáticas, se a gente não fizer algo, se a gente não tiver uma política de descarbonização. Nesse sentido, a coisa tem mudado de uns tempos para cá, né? Um relatório da Agência Internacional de Energia sobre investimentos no setor energético trouxe
o seguinte panorama, né? Se a gente pegar o histórico, em 2018, todo o setor energético no mundo teve investimentos de 2 trilhões de dólares. 1 trilhão foi para fóssil, carvão, petróleo e gás natural, e 1 trilhão foi para fontes renováveis de energia. Em 2023, isso 5 anos atrás, né, 2018. 5 anos atrás, do ponto de vista da energia, foi ontem, isso é ontem. No ano passado, esse número mudou e nós já tivemos 2,7 trilhão de dólares investidos em energia, 1,7 em renováveis. E agora, em 2024, nesse relatório, a perspectiva que a agência coloca é que nós vamos chegar a 2 trilhões de dólares indo para financiamento, para investimentos, em fontes renováveis, em energia ditas limpas. Agora, onde é que está esse investimento? Onde é que está? Deixa eu ver se a gente passa aqui. Vamos lá. Bom, na verdade, antes de falar onde está, vamos mencionar o que a agência coloca como sendo o que mais influenciou os investimentos terem ido para fontes renováveis de energia. Basicamente, os drivers, os 3 principais foram uma política industrial, ou seja, setores da indústria estão buscando mais energia renovável, a questão de custos, porque parte dessa energia renovável ficou mais barata, e as políticas públicas, que trazem reforços importantes para o desenvolvimento desses segmentos de investimento em energia limpa. E aí, deixa eu ver aqui onde... E aí, então, vendo aqui de maneira bem gráfica aqui nós temos os... Deixa eu ver se eu consigo... não consigo apontar, não. Mas, enfim, ali a gente tem uma evolução no primeiro chart ali da divisão desses investimentos totais e o investimento em renováveis. Aqui a pizza dos 2 trilhões e 1 trilhão, né? E aqui onde que está esses investimentos em energia limpa. Então você tem solar, investimentos em eficiência energética, eólicas, e apenas uma pequena fração desses investimentos está direcionada para combustíveis limpos, né? E isso é um problema, porque se a gente lembrar daquele passivo que eu falei, do setor de transporte, daqueles 2 bilhões de motores de combustão interna que vão demandar combustíveis líquidos por muito mais tempo, e essa frota não é renovada no espaço de tempo capaz de reduzir essa demanda. Se a gente está investindo só instantinho em combustíveis limpos, em combustíveis sustentáveis, em biocombustíveis, nós vamos perder uma oportunidade de descarbonizar o setor de transportes. Vai ficar mais difícil descarbonizar. Então, é muito importante que a gente tenha política pública para fazer e chegar nesse resultado. O mundo todo faz esses investimentos e empilha políticas públicas. Então, se você olhar, Estados Unidos tem 106 políticas públicas empilhadas, acumuladas, reunidas conjuntamente para fazer transição energética. A China tem 77, a França tem 60, o Reino Unido 60. A gente tem aqui algumas 10 políticas empilhadas, com incentivos tributários, diferencial tributário, o Renova Bio, alguns outros incentivos que nós temos para rede, debêntures incentivadas, enfim. Nós temos algumas poucas políticas públicas, nós precisamos colocar mais, a gente precisa fazer mais para dar o sinal adequado e fazer com que aqueles investimentos todos em energia limpa possam ser canalizados para biocombustível, que é onde a gente precisa. Se a gente for pensar para o setor de transporte, o mundo tem canalizado políticas públicas para banimento de motor de combustão interna. Então você tem vários países aí com cronogramas bastante ousados, uns mais, outros menos, para atingir uma transição no setor de transportes. Agora, tem um detalhe, né? Já existe hoje, desde o início em que se pensou fazer banimento de motor de combustão interna para fazer a transição para carro elétrico, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a França, o Japão, as montadoras desses países já estão dizendo, olha, não vai dar para fazer assim não. Está muito complicado de fazer porque não vai funcionar e muitos estão pedindo, inclusive, o adiamento dessas metas porque existem complicadores. E esses complicadores incluem os gastos governamentais em subsídios para fazer essa alteração das matrizes de transporte, fazendo uma eletrificação.
Isso custa um dinheiro que países como o Brasil não têm, né? Então, o que a gente tem que fazer? Implementar políticas como RenovaBio, que a Maria descreveu, e nós temos que tentar, de forma criativa, fazer outras alternativas de política pública que não envolva subsídio, tributo ou encargos mais onerosos à sociedade. Porque a gente não tem o orçamento para dar subsídio para eletrificação. O Brasil não tem condições de dar $7.500 para quem comprar um carro daquele, abater no seu imposto de renda, como os Estados Unidos faz. Então, lá eles têm um orçamento de $370 bilhões para o Inflation Reduction Act. A Europa tem o Green Deal. O Japão tem o esforço do Japão para a transição energética. Eles têm recursos, eles têm renda que a gente não tem. Então, a gente precisa se virar de forma criativa, bolar políticas públicas que alcancem esse resultado para que a gente possa ter a descarbonização ao menor custo possível. E a Maria não comentou a respeito dos custos do RenovaBio, mas depois a gente pode falar, né, Maria? Como é barata aquela descarbonização, né? 0,8% do preço do combustível na bomba banca esses 140 milhões de toneladas de carbono que foram evitadas, de emissões evitadas. Aqui um mapa onde a gente tem quem faz essas políticas públicas, né, basicamente, né? Canadá, Estados Unidos, o Brasil, a União Europeia, a Índia, China, Indonésia, Austrália. E a gente tem dois grandes políticas, né, públicas que estão sendo, políticas internacionais, estão sendo desenhadas no CORSIA e na IMO. Ou seja, o setor de aviação e o setor marítimo também buscando resolverem os seus desafios de descarbonização. O Brasil do G20 está fazendo um esforço muito grande e trazendo combustíveis sustentáveis dentro de suas prioridades no GT de transição energética, o que é muito bom, porque é justamente isso que nós queremos sinalizar. É possível para aqueles países que têm vocação para a produção de bioenergia optarem por outras estratégias de descarbonização, como os biocombustíveis, para proporcionar aos seus cidadãos uma descarbonização ao menor custo possível. E aqui, Bom, por que isso? E por que isso é importante? Porque a própria Agência Internacional de Combustíveis sinaliza que a gente está muito aquém do que é necessário para biocombustíveis num cenário onde o hemisfério norte vai fazer sua transição com seus subsídios, mas mesmo assim é necessário que nós tenhamos políticas públicas para biocombustíveis, porque os biocombustíveis para um cenário de net zero de 2050, eles precisam quase que triplicar o seu volume de produção. E juntando tudo isso que eu falei, aí é que chega o que nós estamos fazendo, né, para o futuro, que é o combustível do futuro, né, que envolve o envio ao Congresso de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está em tramitação no Senado. Ontem nós tivemos o envio pelo relator do veneziano, senador veneziano, do relatório do combustível do futuro, ou seja, que deve ser votado agora no dia 20 na Comissão de Infraestrutura. E o PL do combustível do futuro busca justamente fazer com que o ambiente de política pública esteja consolidado para proporcionar um avanço ainda maior nas políticas de biocombustível, né? Deixa eu passar aqui. Isso. Essa é a síntese do combustível do futuro. Esses são os eixos dele, né? A integração das políticas do segmento de transporte e mobilidade, o Programa Nacional do Diesel Verde para aumentar ainda mais a produção e o uso de diesel verde, né? O HVO, no caso, um novo combustível para o ciclo dos pesados, que é muito importante para a gente reduzir demanda externa e também descarbonizar o setor de pesados. Também um programa voltado para o biometano, para a gente turbinar essa economia do biometano, que vai ser essencial também para ajudar a descarbonização do setor de transporte pesado. A aviação, com o SAF, vamos introduzir o SAF com metas ambientais, com metas de redução de emissões para o setor de transporte aéreo. O BECS, né, e o CCS, vamos trazer o marco regulatório, como a Maria já mencionou. Vamos também trabalhar com combustíveis sintéticos, o marco regulatório para combustível sintético, e também o aumento dos limites do etanol na gasolina e do biodiesel no diesel, mediante constatação de viabilidade técnica. Tudo isso para que a gente possa ter o melhor ambiente possível, a melhor política pública e atrair investimentos para esse setor de biocombustíveis no Brasil.
aqui estão alguns impactos relacionados. Nós estamos lidando aqui, basicamente, se nós pegarmos o setor automotivo, o setor de produção de biocombustíveis, nós estamos falando de 8% do PIB, né? Milhões de empregos gerados, e é muito importante a gente manter esse parque industrial e essa tecnologia que, como volto a repetir, proporciona a descarbonização ao menor custo para a sociedade brasileira. Bom, tempo aqui a bem do tempo, acho que a gente precisa encerrar, então só para fechar, né, o PL do combustível do futuro, ele visa tratar de pautas altamente positivas para trazer essa descarbonização, ampliar o leque de opções para a descarbonização do setor de transportes e alinhar e integrar políticas públicas. A gente precisa ter tudo isso conjugado, trabalhando de forma sinérgica para que a gente tenha o melhor resultado para a sociedade. Bom, era esse o nosso recado. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Marlon. Eu passo agora para o Lucas, que infelizmente está prejudicado pelo tempo. O Lucas Rodrigues, ele é bacharel em administração, tem mestrado em economia aplicada pela Exalc, onde é atualmente doutorando. E ele é especialista na União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a única. Vamos lá, Lucas. Muito espero obrigado. que você faça o milagre da síntese. Vou trabalhar para que a gente consiga almoçar o quanto antes. Mas obrigado, Nilson. Obrigado também à ANP, na figura da Ingrid, que fez o convite para estar participando desse painel. E obrigado a todo mundo que se disponibilizou do tempo para estar aqui. Bem, vou tentar fazer uma síntese rápida, né, do que eu quero falar aqui, mas basicamente a Maria já falou sobre o RenovaBio, o Marlon comentou sobre o combustível do futuro. O meu objetivo aqui é falar um pouquinho do porquê que essas duas políticas, como elas têm impactado o setor de etanol mais especificamente. Tá? Então estou pegando um biocombustível que é impactado e o porquê que essas iniciativas são importantes não só para o momento atual, mas para o futuro desse setor no Brasil. Tá? Então, vou acompanhando aqui do celular. Se bem que eu consigo passar daqui, né? É aqui? Bem, a pauta a gente pula, que vocês vão descobrir no caminho. Quando a gente fala sobre os objetivos e diretrizes para o desenho da boa política pública, né, rapidamente, a primeira coisa, né, o desenho da política pública tem que identificar qual que é a falha de mercado. Então, esse é o papel fundamental, né? A primeira coisa, se o governo vai regular, se vai intervir, o que ele quer corrigir. Tá? Segundo ponto, avaliação a priori e o desenho da política. E aqui, não preciso, a ANP sabe muito bem isso, análise de impacto regulatório, consulta pública. Então, todo esse processo, todo o rito regulatório que é submetido. Tá? O terceiro ponto, estar atento às condições de oferta e demanda. Então, muitas vezes, algumas demandas são legítimas, porém, a depender das condições de oferta, não é possível atender. Então, tem que estar atento a essas condições. Vou falando um pouquinho mais ao longo da apresentação disso tudo. A regulação deve ser neutra do ponto de vista concorrencial. Então, ela não deve desencadear ganhos injustificáveis para um agente que não estão relacionados à correção da falha do mercado. Então, se após a regulação o agente passou a ganhar espaço no mercado sem nenhuma relação com a correção da falha, tem alguma coisa errada aí. O quarto ponto é realizar uma avaliação ex post. Então, a avaliação dos resultados da política pública, a divulgação dos resultados ao público e, se necessário, a descontinuidade da política pública. Como todo bom aperfeiçoamento exige. A gente descontinua aquilo que não está rendendo o que se espera. E os últimos dois pontos... Opa! Já foi. Os últimos dois pontos ali é basicamente... Dá para voltar? Aí. Associar o risco, a tomada de risco ao setor privado. Então, especialmente em políticas públicas que exigem verbas públicas, não se deve deixar para a sociedade, na figura do governo, todo o risco. O setor privado tem que estar envolvido. E, por último, a política pública, a regulação tem que evoluir. Tá? Então, basicamente, não é publicou ou acabou. A partir de agora, a gente avalia constantemente e aperfeiçoa. Tá? Eu vou dar um foco maior ao longo da apresentação nesse primeiro item. Então, identificar a falha de mercado. Tá? E quando a gente pensa nas falhas de mercado, a gente tem também uma listinha do que são as principais falhas de mercado. A primeira delas, acho que vai ser a principal aqui para a gente, é externalidades. Então, externalidade é quando, basicamente, uma transação impacta positivamente ou negativamente um agente que não está dentro da transação
E se é um impacto positivo, ele poderia ser cobrado por isso. Se é negativo, tá, ele não está pagando pelo impacto negativo que ele faz nos outros. Internalidade é quando um dos agentes, ele basicamente ele é vítima da própria transação, e aí isso pode justificar alguns tipos de regulação, por exemplo, regulação no setor de fármacos, regulação no setor de drogas, tá? Assimetria de informação e incerteza, então quando um dos agentes tem uma informação que o outro não tem, ou quando existe uma informação que a priori ela não é passível de ser conhecida pelos agentes envolvidos. Custos de monitoramento elevado, então quando algum dos agentes não consegue monitorar o comportamento de outro, e aí, por exemplo, no Brasil a gente tem, por exemplo, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente na impossibilidade da pessoa monitorar o comportamento do banco, o governo tem um fundo que garante o default em alguns casos, né? Concentração de mercado, daí aqui clássico, né? Barreiras à entrada, produtos heterogêneos, ganhos de escala que instigam o monopólio natural, fazem com que poucas empresas atuem no mercado e desenvolvam poder de mercado. E, por último, tá, direitos de propriedade. Então, quando o direito de propriedade não é bem definido, quem é responsável pelos benefícios e pelos custos, a gente tem um problema aí. Aí é o caso, por exemplo, de regulações de patente. Tá? Então, essas são as falhas que a política pública tem que observar para determinar qual que é o mecanismo que vai ser utilizado para correção. Dentro desse framework teórico, tá, a proposta aqui é como a gente pode avaliar esses dois programas, o RenovaBio e o Combustível do Futuro, em termos de importância e em termos daquilo que ele se propõe a resolver dentro do setor focado, aqui especificamente para etanol eu vou estar falando. Tá? Quando a gente fala do RenovaBio, o Brasil já foi mencionado aqui, o próprio Nilson comentou na abertura, né? O Brasil está numa posição privilegiada quando a gente pensa na matriz energética, né? A gente não só tem uma das matrizes mais limpas do mundo, né? Como o perfil dessa matriz ele não é concentrado, a maior parte das emissões não vem do que outros países do mundo acabam por sofrer, né? Então, se eu passando aqui, eu tenho os 5 maiores emissores ao redor do mundo e a gente vai ver um ponto comum eles. A maior parte das emissões vem do setor de energia. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. E, mais especificamente, não é só por conta dos biocombustíveis, obviamente, a gente tem as hidrelétricas que contribuem muito para isso, mas os produtos da cana, conforme o balanço energético nacional da EPE, ele contribuiu com quase 17% da energia consumida no ano anterior, tá? No ano passado. Então, o Brasil se coloca nessa posição privilegiada e, obviamente, o setor de biocombustíveis faz parte dessa solução e merece um reconhecimento. Esse reconhecimento veio pelo RenovaBio, cuja principal função é corrigir a falha de mercado de precificar, dar preço para a externalidade negativa dos combustíveis fósseis. Simples assim. Então, precificar, simples assim, não é tão simples na prática, né? Mas simples no sentido de que esse é o objetivo fundamental, tá? Então, só que aí o ponto a partir disso, embora esse tenha sido o objetivo fundamental do RenovaBio, né? O que veio, o que angariou essa mudança, né? A partir do momento que a gente incorpora no custo da gasolina, do diesel, o custo social da utilização desse combustível. Bem, a primeira coisa se precificou, alguém recebeu esse recurso. Isso foi para o produtor de biocombustível, que hoje é remunerado por produzir um produto que permite a descarbonização, tá? E aí eu vou dar uma atenção na última linha aqui de receita bruta. Então, quanto que a venda concebeu, é uma estimativa isso, né? Quanto a venda concebeu gerou de receita bruta para os produtores de biocombustíveis. Aqui não é só etanol também. Então, a gente viu que veio numa crescente, né? Do primeiro ano do programa foram aproximadamente aí 647 milhões de reais e no último ano, 2023, 3,7 bilhões. Tá, a gente já está em 2 bilhões esse ano de 2024 e tudo se encaminha para que seja o ano de maior geração de receita do RenovaBio para os produtores de biocombustíveis. Tá? Se a gente pegar o fator de emissão médio no etanol hoje e um preço do CBIO de R$100, hoje o CBIO ele permite o produtor auferir mais ou menos uns 10 a 12 centavos reais por litro, tá? Pela venda do CBIO. Então é um ganho significativo, isso é de 5% a mais de preço, tá? Por conta dessa remuneração
da externalidade negativa da gasolina e da valorização do aspecto positivo do atributo ambiental do etanol. Quando a gente fala de certificações, aqui eu vou até passar mais rápido, a Maria até já deu um panorama sobre o aspecto da certificação hoje. O único destaque que eu vou dar são 2 pontos, né? Hoje, no setor de etanol, a gente tem mais de 90% das vendas certificadas no RenovaBio. Lembrando, a Maria comentou, é um programa voluntário, mas mais de 90%, para ser mais exato, a gente não tem o número de 2024, né, mas deve ficar próximo de 95%, está certificado no RenovaBio. E quando a gente avalia a intensidade de carbono desses produtores certificados, especificamente as empresas que já refizeram a certificação voluntariamente, novamente, a gente vê que quem se recertificou teve um ganho próximo a 4% na intensidade de carbono do primeiro certificado. É um negócio, não é somente, né, melhoria dos processos, tem a questão dos dados primários envolvidos aqui também, mas é um resultado muito importante para ver que a política está tomando forma naquilo que também era objetivo, que vai ser remunerado mais aquele produtor de biocombustível que se empenha a melhorar a eficiência energética ambiental nos anos que seguem, né? Então, e aí quando a gente pega um panorama só das certificações de etanol, a gente vê uma distribuição bem grande ainda na intensidade de carbono. Então a gente tem produtores que estão lá no lado esquerdo, que estão com uma intensidade de carbono baixíssima, de 15 gramas de CO2 por megajoule, e tem no outro extremo a maior registrada para o caso do etanol, de 59 gramas de CO2 por megajoule. Isso é bom por um lado, porque mostra que tem espaço para ganhar. Tem produtor que pode se deslocar, e de diversas formas, não é só ganho de eficiência dentro do processo produtivo, mas a migração para dados primários. Isso também vai ser muito importante para a redução da intensidade de carbono certificada, né? Para onde a gente pensa na certificação. E emissão de CBIOS. Eu chamo de externalidade positiva do RenovaBio, tá? Foi que ele permitiu a gente ter uma quantidade imensa de dados que antes não era possível. Se não fosse o RenovaBio, a gente não teria 95% da produção de etanol certificada com dados auditados numa mesma metodologia e que hoje permitem dar subsídio para outras políticas públicas como o próprio combustível do futuro e outras que vão vir. Internamente na Única a gente tem um benchmark de indicadores ambientais que reúne essas informações. A gente tem lá 98 empresas que participam, tá? E eu trouxe um pouquinho de algumas informações que a gente tem nesse benchmark. A primeira delas é uma comparação entre a intensidade de carbono certificada por essas empresas e a intensidade de carbono olhando só para as áreas certificadas com dados primários, os dados que a empresa, de fato, ela vai e fornece todas os inputs para comprovar essa informação, né? E quando a gente olha isso, né, a gente vê uma diferença de a intensidade de carbono da certificação para essas 98 empresas de 26,5 gramas de CO2 por megajoule e considerando só os dados primários de 21,8. Então, veja só a migração para dados primários tem um potencial gigantesco de reduzir a intensidade de carbono e aumentar a emissão de CBIOS. Não só isso, para fundamentação da política pública, é óbvio que o primeiro número ali é muito mais interessante porque se trata da intensidade de carbono real do etanol, tá? Obviamente que a gente tem que instigar mais empresas a irem para esse modelo e instigar passa por uma série de fatores. No caso dos grãos é muito mais complicado, tem toda a questão da cadeia de custódia. No caso da cana, tem a questão relacionada com os fornecedores de cana, que está sendo endereçada também para facilitar essa transição de dados padrões para dados primários. Mas tem um desafio aqui. O lado bom é que é bem factível. Por um lado, eu acho que é mais fácil migrar para dados primários do que mudar o processo produtivo, do que ter uma disrupção no processo produtivo que vai gerar esse ganho, tá? Uma outra informação muito interessante que sai desse nosso benchmarking é quantos por cento da cana-de-açúcar está sendo certificada com dados primários. E a gente tem essa estimativa para essas 98 empresas participantes. E hoje a gente tem que 62% da produção é certificada com dado primário. Como eu falei, tem espaço para evoluir, tá? E é importante. A dispersão aqui é muito maior na distribuição, como vocês podem ver. Aí um último comentário sobre emissão de CBIOS, né? A despeito, né, de todo o processo turbulento que foram os últimos anos, teve pandemia, teve mudanças regulatórias, mudança de imposto. A gente pode dizer que esse 2024 é o primeiro ano sem nenhuma turbulência mais séria para o mercado de combustíveis, né? Até o meio do ano passado a gente tinha isenção dos impostos federais, aí teve o retorno. E mesmo com todas essas turbulências,
o setor foi entregando uma emissão de CBIOS muito robusta. E eu falo, nesse nosso primeiro ano, sem essas grandes turbulências, a emissão de CBIOS está maior do que nunca e a gente espera que continue nesse patamar. Daí para cima, com certeza, né? E aí, só dando destaque, né? O etanol hoje, o biocombustível, o etanol, aí envolvendo todas as rotas relacionadas ao etanol, é responsável por 85% da emissão de CBIOS no Brasil. E um último ponto, né? Então falei, o RenovaBio importante, deu preço à externalidade, gerou receita para o produtor, trouxe informações que a gente nunca imaginou ter antes, se não fosse pelo RenovaBio. E um último ponto, que também não deixa de ser, está lá na listinha das falhas de mercado inicial, é endereçar a incerteza. Embora não fosse o objetivo fundamental do RenovaBio, ele não deixa de ser uma sinalização positiva de que os biocombustíveis têm espaço. Os biocombustíveis são parte da solução que vão integrar a transição energética brasileira. E isso deve se refletir, né? Aqui eu tenho dado de aumento de capacidade aprovada, instalada, né? Que está em processo de aprovação, está em avaliação na ANP. E a gente tem hoje 264,7 ali está em metros cúbicos dia, tá? Então 264 mil metros cúbicos dia como capacidade instalada. E a gente tem entre pedidos de expansão e em construção de novas unidades, mais 36 pedidos de expansão e 19 em construção. Isso lá são dados da ANP. Essa estimativa, né, em termos de capacidade, isso deve gerar um acréscimo de produção de biocombustíveis anual, de etanol anual, na faixa dos 3 bilhões de litros. Por que isso é importante? O que tem a ver com o RenovaBio? Previsibilidade é fundamental para novos investimentos. Não havendo previsibilidade, isso dificulta, obviamente, o processo de tomada de risco do setor privado e o processo de tomada de risco dos financiadores. Tá? Então o RenovaBio ele também não é ele o único responsável por isso, mas com certeza ele contribui para a previsibilidade dentro desse setor e redução da incerteza, que é a falha de mercado. Certo? Falei meio rápido, né? Mas a gente já está no combustível do futuro. Então, para fechar esse último, né? Qual que é a falha de mercado aqui? Continua a externalidade, né? Só que agora a gente tem o SAF, a gente tem o diesel verde, tem o próprio etanol na figura do aumento de mistura, o CCS, então tem uma série de outros biocombustíveis, combustíveis renováveis, vamos colocar assim, que estão envolvidos. Só que acho que tem um segundo ponto aqui que é tão importante quanto, tá? Por um aspecto específico. Tem uma segunda falha que está sendo endereçada, que tem um pontapé inicial aqui no combustível do futuro, que é as questões de direito de propriedade relacionadas ao CCS. Afinal, feito um processo CCS, quem é responsável pelo monitoramento após os 20 ou 30 anos de injeção? Qual que deve ser o plano de monitoramento das empresas? Então, definir essas responsabilidades é tão essencial quanto o próprio reconhecimento da externalidade. Tá? Caso contrário, essa incerteza quanto a quem vai ser responsável, o que eu como empresa tenho que fazer e me preparar, inviabiliza qualquer projeto por si só, tá? Independente do preço que for ser dado para o carbono que for ser colocado lá dentro do solo. Então, rapidamente aqui, né, acho que um primeiro ponto, eu vou passar mais rápido do PL do combustível do futuro, que para a gente, enquanto única, a gente vê com bons olhos, é a questão da implementação de metas no setor de mobilidade, que foi mais aprofundada no programa Mover, mas que basicamente disse o seguinte: olha, a partir de 2027, começa a haver metas no ciclo poço a roda, né, que basicamente, então, estabelece um limite de emissão em gramas de CO2 por quilômetro rodado para os veículos que vão estar em circulação e que vão ser comercializados. E essa emissão ela vai considerar as emissões de produção dos combustíveis e uso dentro do veículo, certo? A partir de 2032 tem uma evolução importante, que é a gente passa por um escopo de berço ao túmulo, ou seja, vai incorporar toda a fabricação do veículo quanto descarte. Isso está num ponto específico também da boa política pública, é o desenho da política pública e, principalmente, a política pública tem que ser concorrencialmente neutra, como eu comentei. O fato de considerar uma dessas etapas, basicamente, só pode acontecer de empurrar a emissão para outra etapa. Então, eu posso ter uma tecnologia que emite zero no escapamento, mas eu estou com toda a emissão alocada em outra etapa do processo. Como que isso funciona na prática? Bem, a gente tem algumas modalidades, tecnologias veiculares. A gente tem tecnologia de combustão, então veículos a combustão, híbridos e elétricos.
Ali a gente tem, de um lado, a eficiência energética dessas rotas, né? Então, a tecnologia elétrica, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que a de combustão, então precisa de menos megajoules para rodar 1 km, então menos energia para rodar 1 km. Do outro lado, a gente tem a emissão das diferentes fontes energéticas, né? Então, a gente tem solar, tem o etanol, tem a gasolina, tem a eletricidade a carvão e tem a eletricidade a óleo. Só exemplos aqui, tá? E a gente tem uma faixa de emissão ali, em gramas de CO2 por megajoule. Então, a solar, obviamente, muito eficiente, de 10 a 20. O etanol aqui está considerando de 20 a 30, mas eu mostrei o gráfico lá atrás para vocês, né? Tem produtor que se certificou com 15 gramas de CO2 por megajoule no âmbito do RenovaBio. E a gente tem no outro extremo aqui a eletricidade a carvão e a eletricidade a óleo, que são os maiores ofensores do ponto de vista ambiental. Se a gente combina essas duas coisas, a gente consegue chegar finalmente na métrica que vai ser considerada pelo Mover e que já foi antecipada no combustível do futuro, né? Que é a meta em gramas de CO2 por quilômetro. Tá? E quando a gente pega isso, a gente vê que a gente não tem do que se envergonhar do veículo a etanol, hoje a combustão. Tá? Então, vou dando um foco aqui no veículo 100% a etanol, né? A gente tem uma emissão de 25 a 35 gramas de CO2 por megajoule. Aí vai depender, obviamente, do modelo específico do veículo. Alguns são mais eficientes que outros. O elétrico no Brasil, a depender da matriz média daquele ano, né? Então, aqui a gente tem uma ponderação da matrizes de vários anos. Mas em anos em que choveu bem, a matriz é preponderantemente hidrelétrica, é uma energia limpa. A gente pode chegar em 20 gramas de CO2 por quilômetro, como em anos que tem que ligar térmica, tem que queimar gás natural, a gente pode chegar em 55. Mesma coisa na Europa. Quando a gente tem matrizes como a da Dinamarca, que é quase 100% renovável, a gente tem uma emissão baixíssima. A gente tem matrizes como a da China, que é basicamente carvão, em que é melhor a gente continuar no veículo a gasolina, que é mais barato, pelo menos não tem que renovar a frota. Um outro ponto, esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido ainda, porque tem outros painéis, não quero nem concorrer, porque se tiver alguém ouvindo aqui dos painéis de biometano, vai que eu falo alguma besteira, mas acho que o principal ponto sobre a legislação de biometano no combustível do futuro é a questão de dar o pontapé na rastreabilidade da molécula. E não só isso, né? Hoje a gente tem a estimativa de... aqui eu estou citando uma, mas tem outras, né? Que a maior parte do potencial de biometano, de biogás e, consequentemente, de biometano no Brasil está no setor sucroenergético, a partir do processamento de torta de filtro e vinhaça. Tá? Quanto ao SAF, eu acho que aqui o principal ponto também tem um pontapé inicial para dar previsibilidade, para começar a estabelecer. Acho que tem muita discussão ainda sobre a questão de especificação. Acho que a ANP vai ter trabalho nesse ponto. A questão de especificação do SAF é bem complicada, né? A gente sabe, tem alguns SAFs, tem algumas rotas que têm limites diferentes entre si do quanto pode ser misturado ao querosene de aviação tradicional. Então tem toda uma dificuldade de especificação e logística para ter disponível esses diferentes combustíveis nos aeroportos. Mas já se é um pontapé inicial, a gente vê com bons olhos, especialmente porque aqui tem um estudo da Agência Internacional de Aviação. Se a gente pegar a linha ali de ATJ etanol, a última coluna, MSP, é o menor preço para tornar a tecnologia viável. A gente vê que o etanol está junto com a rota de refa, de óleos, entre as tecnologias mais baratas para se produzir SAF, tá? Como estimativa aqui da Agência Internacional de Aviação. O marco legal de captura e armazenamento de carbono, né? Eu acho que aqui o grande ponto é que também foi um pontapé inicial importantíssimo para definição dos direitos de propriedade. O que cada empresa é responsável, o que a ANP é responsável. Primeiramente, dizer que a ANP é a responsável por regular. Então, a gente começa a dar responsabilidades para cada um dos agentes que vão estar envolvidos. Tá? Acho que aqui outros dois destaques é o setor de etanol. A gente estima aqui, né, a gente pode fazer isso por um cálculo estequiométrico. Ano passado o setor de cana, especificamente, aqui de etanol, produziu 27,3 bilhões de litros. Tá? A gente sabe quantos carbonos são emitidos no processo de fermentação na forma de carbono biogênico. Isso levaria aqui 17,3 milhões de toneladas de carbono biogênico. Esse é o potencial relacionado ao BECS. Obviamente, não vai ser tudo isso que vai ser passível de injeção, mas esse é o potencial que a gente tem aqui armazenado. E... por fim, né, a gente espera que depois que essa implementação do marco legal for feita
e mais futuramente, mais para frente aqui, aproveitar a Marília presente, isso estiver nas calculadoras do RenovaBio, a gente espera que vão ter empresas que vão chegar à intensidade de carbono próximas de zero ou até mesmo negativas, a depender do processo delas. E aí, não menos importante, né, o aumento de mistura na gasolina C. O Marlon já fez até uns comentários a depender da viabilidade técnica. Por fim, só para concluir, né, eu acho que aprimoramentos são sempre bem-vindos. Então a gente tem como está lá, né, o ponto, a legislação ela deve acompanhar a evolução da economia. Então a gente tem a revisão da 758 como um destaque importantíssimo. Mecanismo de... Eu vou citar um outro aqui que eu acho que é importante, que a gente também vê com bons olhos e que eu sei que a ANP, assim como o MME, tem dado todo o suporte, que é aumentar a punição para firmas, para distribuidoras que não estão cumprindo as metas. Como eu falei, a regulação não deve criar deslealdade concorrencial, né? Ela deve ser neutra do ponto de vista concorrencial. Hoje, a priori, as distribuidoras que não cumprem as metas estão ganhando competitividade. Então, isso é um problema. Não quer dizer que o programa tem que ser descartado, mas ele tem que ser aprimorado, assim como outros pontos, como a própria 758. E aí, o último ponto está relacionado, né? A mecanismo de coerção mais rigoroso para as distribuidoras. E por fim, no caso do combustível do futuro, acho que o Mover que veio depois, né, mas que está implementando princípios do combustível do futuro, eles têm seguido na linha de manter a linha neutra concorrencialmente e é isso. Fui cortado. Bom, terminamos aqui. Terminamos aqui com pedidos de desculpas aos componentes do painel a seguir pela invasão do tempo.